Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos do primeiro tanque leve francês desenvolvido na Primeira Guerra Mundial. Deixa o like e se inscreve para apoiar o crescimento do canal, desde já agradeço. O Renault FT, chamado no pós-guerra de Renault FT-17 ou FT-17, foi um dos primeiros tanques de guerra fabricados no mundo. Leve, rápido e fácil de ser produzido, operado, mantido e reposto, o Renault FT foi o mais bem-sucedido tanque utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. O FT foi o primeiro tanque de produção a ter seu armamento dentro de uma torre totalmente giratória. Criado por Rodolphe Ernst Metzmayer. A fabricante escolhida para o desenvolvimento do tanque foi a Renault, que produziu um total de 3.694 tanques. Pesava 6 toneladas e meia. Comprimento, 5 metros. 1,74 de largura. Altura, 2 metros e 14 centímetros. Contava com uma tripulação de 2 membros. Um comandante atirador e um motorista. A sua blindagem era de 22 milímetros. Seu armamento contava com um canhão de 37 milímetros ou metralhadora 7,62 milímetros. Seu motor era Renault 4 cilindros gasolina 39 HP. Peso potência, 6 HP por tonelada. Tinha molas verticais. Transmissão deslizante. Tinha um alcance operacional de 65 km. Sua velocidade máxima era 15 km por hora. A configuração do Renault FT, compartimento da tripulação na frente, compartimento do motor atrás e armamento principal em uma torre giratória, tornou-se e continua sendo o esboço padrão para tanques. Consequentemente, alguns historiadores da guerra blindada apontaram o Renault FT como o primeiro tanque moderno do mundo. Mais de 3.000 tanques Renault FT foram fabricados pela indústria francesa, a maioria deles em 1918. Após a Primeira Guerra Mundial, os tanques FT foram exportados em grandes quantidades. Cópias e desenhos derivados foram fabricados nos Estados Unidos, tanque leve M 1917, Sixton, na Itália, Fiat 3000, e na União Soviética, tanque T-18, Husky e Renault. O Renault FT entrou em combate durante os conflitos entre guerras em todo o mundo, mas já era obsoleto na época da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Seu emprego foi observado pelo tenente brasileiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque em 1918, quando ele serviu como comandante de pelotão colonial em um regimento de dragões franceses na frente ocidental. O FT foi projetado e produzido pela Société des Automobiles Renault, companhia de automóveis Renault, um dos maiores fabricantes franceses de veículos motorizados de então e atualmente. Os carros de combate franceses, na época, pertenciam à nova arma da artilharia especial, Artillerie Spéciale, aberta a todas as armas e especializações. É possível que Louis Renault tenha começado a trabalhar na ideia já em 21 de dezembro de 1915, após uma visita do coronel Jean-Baptiste Eugène Estienne. Estienne havia traçado planos para um veículo blindado sobre esteiras baseado no trator de Lagarta Rout. Com a permissão do general Joffre, abordou a Renault como um possível fabricante. Louis Renault recusou, dizendo que sua empresa estava operando em plena capacidade, produzindo material de guerra e que ele não tinha experiência com veículos sobre lagartas. Estienne então levou seus planos para a empresa Schneider, que produziu o primeiro tanque operacional da França, o Schneider K. Em um encontro casual posterior com Louis Renault no Hotel Claridge, em 16 de julho de 1916, Estienne pediu-lhe que reconsiderasse, o que ele fez. Renault ficou intrigado com a ideia de um carro leve e concordou em iniciar estudos sobre tal veículo sob a direção do seu engenheiro Charles C. de Montserrat. Este novo veículo foi chamado Char Mitrailleuse, veículo com metralhadora. Um modelo maquete de madeira foi construído em outubro de 1916 e apresentado a Estienne, e o coronel tentou em vão persuadir o general Léon Mouret da Direction du Service Automobile, DSA, a iniciar a produção. Portanto, em 27 de novembro de 1916, Estienne passou por cima de Mouret e avançou a sugestão para o próprio general Joffre, o comandante-em-chefe francês. Joffre apoiou seu pedido de 1.000 desses veículos e, em 30 de novembro de 1916, escreveu ao subsecretário de Estado para Artilharia e Munições, Albert Thomas, sobre o assunto. Thomas não se convenceu e autorizou apenas a produção de um único protótipo. Thomas foi um dos patrocinadores do projeto Street Chamon da DSA,
e sua obstrução nos meses seguintes atrasou consideravelmente o programa do UFT. Em 30 de dezembro de 1916, a Renault mostrou uma maquete de madeira refinada e em grande escala ao Comitê Consultivo da Artilharia de Assalto. Membros do comitê dispararam comentários mordazes e contrários ao protótipo. O general Moorhead sentiu que o centro de gravidade do tanque estava muito para trás e o tanque muito leve. Outro membro sugeriu que a ventilação era inadequada e resultaria na asfixia da tripulação após 10 minutos atirando. Um oficial elogiou a elegância do projeto, mas sarcasticamente se referiu a ele como um Shaman Joujou brinquedo encantador, de pouca utilidade para o combate. No entanto, isso não representou o ânimo geral do restante do comitê. Com base em uma votação de 7 contra 3, o comitê aceitou o projeto e aprovou a produção de um lote inicial de 100 chars mitralheuses. O próprio Louis Renault concebeu o desenho geral do novo tanque e definiu suas especificações básicas. Ele impôs um limite realista ao peso projetado do UFT, que não poderia ultrapassar 7 toneladas. Louis Renault não estava convencido de que uma relação peso-potência suficiente poderia ser alcançada com os motores de produção disponíveis na época para dar mobilidade suficiente aos tipos de tanques pesados anteriores, Schneider e Center, Chamon. O projetista industrial mais talentoso da Renault, Rodolphe Ernest Metzmayer, gerou os planos de execução detalhados do UFT. Charles Edmond Serre, um associado de longa data da Louis Renault, organizou e supervisionou a produção em massa do novo tanque. As lagartas do UFT foram mantidas automaticamente sob tensão para evitar descarrilamentos, enquanto uma peça de cauda arredondada facilitou a travessia das trincheiras. Como o motor foi projetado para funcionar normalmente em qualquer inclinação, encostas muito íngremes podem ser negociadas pelo Renault FT sem perda de potência. A ventilação interna efetiva era fornecida pelo ventilador do radiador do motor, que puxava o ar pelo compartimento da tripulação dianteiro do tanque e o forçava para fora pelo compartimento do motor traseiro. A encomenda de 100 carros feita em dezembro de 1916 foi alterada em fevereiro de 1917 para 150 carros. O primeiro protótipo char mitralheur foi concluído no final de janeiro de 1917 e submeto a testes na fábrica da Renault em Billancourt. Estienne então enviou o protótipo para o Centro da Artilharia Special em Champlieu para testes adicionais com o objetivo de corrigir quaisquer problemas remanescentes. O coronel estava ciente de que as recentes mudanças políticas francesas poderiam condenar seu projeto e insistia que o char mitralheur deveria ser aperfeiçoado antes de seus testes oficiais em abril. O que Estienne temia de fato aconteceu quando Joffre foi demitido em 13 de dezembro de 1916 por conta das pesadas baixas no enfrentamento titânico de Verdun e do Somme, e foi banido para a frente secundária de Salônica, onde os poderes centrais passavam da defensa à ofensiva após a rápida queda de Bucareste em 6 de dezembro. O general Nivelle substituiu o célebre Salvador de Paris, agora em desgraça, e Estienne perdeu seu protetor. Nivelle não gostava da ideia dos tanques e, em vez disso, queria os escassos recursos das fábricas direcionados aos tratores de artilharia. Estes e muitos outros atrasos só possibilitaram a retomada da produção do UFT após a catástrofe da ofensiva Nivelle, com a assunção do general Pétain no lugar de Nivelle. Estienne e Renault, cuja empresa já se preparava para produzir o tanque FT, ficaram furiosos com a decisão. A ofensiva Nivelle fora lançada no Chemin des Dames durante os testes, e o seu resultado desastroso levou Estienne a ficar ainda mais convencido da necessidade de massas de tanques leves para superar o impasse da guerra de trincheiras. O subsecretário Thomas, um socialista proeminente e correspondente do jornal Elle Humanitaire, foi convidado a ir à Rússia para comemorar a derrubada do czar e a ascensão ao poder do governo provisório socialista de Kerenc. Enquanto Thomas estava fora da França, Estienne encenou outra série de testes diante de vários oficiais franceses que lutaram no Chemin des Dames durante as primeiras ações de tanques franceses em 16 de abril de 1917, que reagiram de forma entusiástica ao Renault FT, convencendo até mesmo o cético general Moorhead de que o tanque havia atingido um estágio de desenvolvimento suficiente para a produção. Também foi decidido que dos 1.150 tanques encomendados, 650 estariam armados com um novo canhão Putiaus de 37 mm e 500 com a metralhadora Hotchkiss de 8 mm. Quando o subsecretário Thomas voltou à França, as repercussões da ofensiva Nivelle impediram sua interferência no programa do Renault FT.
projetado e fabricado ao final daquele conflito para abrir caminho, em direção às trincheiras inimigas, dando cobertura aos avanços da infantaria, pesava apenas 6,5 toneladas, comportando 2 tripulantes, comandante atirador e motorista. Seu desenho com torre giratória, posição das lagartas e motor tornou-se padrão nos tanques que vieram depois. Seu consumo de combustível era bem menor que aquele dos demais tanques do período e era o único transportável por caminhão, dando-lhe uma imensa vantagem em termos de mobilidade estratégica. A exemplo de outros tanques da Primeira Guerra, era fabricado em duas versões, os modelos Cannon, com o canhão Putiaus 37 mm, que eram utilizados para destruir alvos duros como ninhos de metralhadoras e casamatas, enquanto os modelos Mitrailleuse, equipados com metralhadoras, de 7,92 mm, suprimiam a infantaria inimiga.